Olá, seja muito bem-vindo ao Diário de um Médico. Eu sou o Dr. Marco Félix e hoje nós vamos tratar de um tema muito legal: como aproveitar ao máximo a sua consulta médica. E se você tem esse interesse, não esqueça que nós temos um treinamento chamado Bora Tratar da Saúde. Tá o primeiro link afixado aqui do meu site também. E nesse treinamento, aí sim, eu vou te ensinar com minúcias como aproveitar ao máximo a sua consulta médica. Mas hoje aqui eu vou te entregar uma aula com muito conteúdo, uma aula prática que você vai gostar bastante. Preparado? Vamos lá então. Eu fico apanhando um pouco aqui dessas partes, mas vamos lá então e vamos falar um pouquinho. Então, pessoal, vai no médico, lembre-se, documentos essenciais. O que são os documentos essenciais? Seus documentos pessoais, RG, carteirinha do seu plano de saúde, o seu cartão do SUS, que é legal também, principalmente se você for no sistema público. Eu tô cansado de ver gente chegando no consultório médico esquecendo a carteirinha do plano. Hoje, alguns planos de saúde já têm a carteirinha digital, então no seu telefone celular você vai encontrar isso, o que ajuda demais, isso é muito importante, e obviamente os seus documentos. Quando você vai no médico, leve os exames, mas é muito importante você entender uma coisa: são os exames das especialidades que você vai. Se você vai no oftalmologista, eu não quero ver um eletro seu, até porque eu não vou saber ver um eletro. Então é muito importante você levar os exames das especialidades. De quando? Aí é bem questionável, mas tenha em mente algumas coisas. Inclusive, nós temos um treinamento que chama Saúde Organizada, ele está dentro do Bora Tratar da Saúde. Esse é até um e-book que você consegue comprar à parte, que eu explico muito facilmente quando e levar quais exames através de tempo. Mas vamos fazer uma média aqui. Por exemplo, se você tem uma doença crônica que você faz exames de repetição, por exemplo, glaucoma, você pode levar os últimos 3 campos visuais, que vão ser aí, talvez os seus últimos 2 anos. Você vai levar os seus últimos 2 OCTs. Agora, se você fez o último exame há 10 anos, leve o último exame da especialidade que você fez. Agora, se nos últimos 5 anos você fez 10 exames, leve os últimos 3, ou o primeiro, ou o que tem uma grande alteração. E o mais importante, na dúvida, converse com o seu médico. Isso que é o mais importante. Cada colega tem uma forma de agir. Isso que eu estou te passando é uma média. Prosseguindo. Medicações em uso. Pessoal, todos os dias eu atendo dezenas de pacientes que não sabem quais medicações estão usando. E você imagina que dentro da oftalmologia, eu sou oftalmologista, tudo é colírio. Doutor, eu uso aquele colírio. Tudo é colírio. Então, na dúvida, você tem basicamente 4 alternativas. Você vai levar a caixinha, você pode levar a bula, você pode anotar, você pode tirar uma foto. Você vai confiar na sua memória? Eu não confiaria, não estou confiando na minha, então pense com cuidado. Muito importante também a gente saber as dosagens. Existem dosagens diferentes. Um exemplo clássico, corticoide. Se usa corticoides de alta dose, ele tem um efeito. Corticoide de baixa dose, outros efeitos. Então é importante a gente estar sabendo isso. E suplemento é sim medicamento. Ginkgo biloba. Eu quero saber o que você está usando. O seu médico precisa saber disso. Então anote. Mais uma vez, foto, caixinha, bula, anotação. E a sua memória? Não sei. Registro de sintomas. É muito legal quando você vai num médico através de uma queixa específica, você leve umas anotações para você falar o seu início dos sintomas. Infelizmente eu vejo muitas pessoas nos médicos perdendo tempo do médico e perdendo o seu próprio tempo, pois não sabem explicar o que estão sentindo, ou ficam nervosas na hora, ou dá branco. Por isso que é muito interessante você registrar o que você está sentindo, o início dos sintomas, a evolução, se teve o que faz para melhorar, o que faz para piorar. Obviamente o seu médico vai te perguntar isso, mas se você já tiver um roteiro mínimo que você vai entregar para ele, eu tenho certeza que a sua consulta vai ser muito mais assertiva. Aproveite muitas vezes o tempo que você está
na recepção, porque ali pode ser o momento que você está aguardando. Então, sistematize, anote, que eu tenho certeza que seu médico vai gostar. Acompanhante na consulta? Essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, a gente tem um módulo dentro do meu treinamento do Bora Tratar da Saúde que vai abordar exatamente esse motivo. Quando eu levo um acompanhante. Eu acho que vou fazer até um vídeo sobre isso. Então acompanhe o nosso canal aí. E aproveitando, se você já não segue a gente, aproveite esse momento para seguir aí. Então, primeira pergunta. Como você se sente? Você se sente apto, bem, para ir sozinho no médico? Ou você acha que você precisa de um acompanhante? O acompanhante, ele tem basicamente duas funções. Número 1, deslocamento. Muitas vezes não tem lugar para estacionar, ou você tem alguma mobilidade, ou às vezes nem sabe dirigir, então você precisa de uma pessoa para te levar, que essa pessoa é facilmente substituída por um aplicativo, por um táxi, e principalmente essa pessoa dentro do consultório com você. E essa pessoa tem que ser uma pessoa que você confie e principalmente que vai ter um entendimento, às vezes até maior que o seu, para te ajudar a lembrar, para te cobrar certas coisas, lembrar da medicação, do exame que você precisa fazer. Então, a primeira coisa que você tem que saber é como você se sente. Quando você é um acompanhante de um idoso, é muito importante você entender, ajudar na locomoção e principalmente nas orientações médicas. E tem muitos pacientes que têm dificuldades cognitivas, então a função do acompanhante é fundamental. Obviamente, em crianças menores de idade, sempre um acompanhante, fundamental. E pacientes com mobilidade reduzida, físicas ou emocionais, é importante ter um acompanhante. Mas quando você é o paciente, é você que tem que responder isso. Já aconteceu muitas vezes no meu consultório de ter um casal e quando o casal fosse entrar, um dos cônjuges falarem, eu quero entrar sozinho, o acompanhante não gostar, mas ali é a minha relação com o paciente, não é com o acompanhante. Então, preste atenção nisso. Preparando suas dúvidas. Quando você vai num médico, existem diversas dúvidas que você tem que sanar. Inclusive, tem uma aula gratuita para vocês sobre o ABCD da saúde. É uma metodologia de como receber notícias da saúde. E dentro dessa aula gratuita, o ABCD da saúde é uma aula que está dentro do Bora Tratar da Saúde e eu fiz um material à parte que chama Quando o Chão Treme, que é preparando as dúvidas. E esse ABCD da saúde são perguntas que você tem que fazer para o seu médico para você entender melhor o seu dia a dia, a sua doença. Então, lembre-se de preparar as suas dúvidas sobre os medicamentos, sobre os exames, sobre o seu tratamento. E quais são essas dúvidas? Sobre se o medicamento é realmente necessário, se existe efeito colateral, o tempo que você vai tomar, quando parar. Lembre-se, todo tratamento tem início, meio e fim. Então você tem que sair da sua consulta sabendo que vai tomar um antibiótico por 21 dias, 3 vezes ao dia. Quando você vai fazer um exame, né, qual que é o objetivo desse exame? Precisa de algum preparo para esse exame? São perguntas que vão te ajudar no dia a dia e você vai ter informação fidedigna, não é informação de internet. E quando fala de um tratamento, para você entender o seu tratamento, entender o que você está tratando. Que uma pessoa orientada é uma pessoa que tem adesão e não abandona o tratamento. Quais são os benefícios de uma consulta bem preparada? Primeiramente, um atendimento otimizado. É uma consulta mais eficiente e direcionada à sua necessidade. Você não perde o seu tempo, não perde um tempo do médico. E lembre-se, o médico está lá para te ajudar. Muitas vezes o colega médico está numa situação muito difícil, tendo que atender muitas pessoas, com tempo reduzido, o plano de saúde cobrando, eficiência, enfim. Mas quando ele está com você, ele vai assertivamente. Até porque o treinamento de um médico, ele é global. Ele sabe as perguntas que eles devem ser feitas. Por isso que é muito comum você ir em alguns médicos e acharem que as perguntas são as mesmas. Porque o treinamento, a semiologia médica, é a mesma. Inclusive, dentro do meu treinamento do Bora Tratar da Saúde, eu vou te ensinar, vou te explicar as principais especialidades médicas, como funciona cada consulta e o que você pode esperar dela.
Voltando, com uma consulta bem preparada, você vai ter um diagnóstico mais preciso. Você não vai perder tempo contando histórias que não vão ajudar no seu diagnóstico. E, obviamente, um tratamento mais adequado, com menos exames, com menos medicações. Imagina, você já leva os exames, já leva as medicações, o médico sabe, olha, eu tenho um campo visual de 4 meses atrás, eu preciso pedir um agora, ou não preciso pedir. Por isso é muito importante essa organização. E falando em organização, nós também temos um treinamento que se chama Saúde Organizada, que vai te ensinar a catalogar, organizar a sua saúde. Todos esses treinamentos estão no meu site, no diariodemedico.com.br. E o resultado final disso é uma melhor saúde para você. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez. Se você já não segue o nosso canal, aproveite o momento, siga agora, olhe o nosso card. Aqui nós não falamos sobre doenças, nós falamos sobre esse intervalo entre a sua cadeira e a cadeira do médico. E hoje falamos um guia prático aqui para como você ter mais benefícios durante a sua consulta. E sempre eu vou estar aqui falando sobre isso, porque o meu objetivo de vida é te ajudar a otimizar a sua consulta médica. Então, não deixe de compartilhar esse conteúdo com quem você ama. Eu sou o Dr. Marco Félix e você está no Diário de um Médico.